Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui para contar algo que eu nunca contei sobre o Pirula. Algo mais pessoal que aconteceu quando eu o conheci. Acho que ele não sabe disso, ou se souber, não com a profundidade que eu pretendo contar hoje aqui para vocês. Algo que vem bem do coração mesmo, eu acho que ele vai gostar de saber disso. Mas também vou trazer algumas atualizações sobre ele. Eu sei que nem todo mundo está acompanhando de perto, ali no canal dos Três Elementos, no canal do Pirula, onde as informações oficiais estão saindo. Então, eu vou trazer para vocês as últimas notícias e também vou contar um pouquinho sobre a live que eu vou fazer sábado no canal dele. Estou super animado com isso e eu quero a ajuda de vocês para definir algumas coisas que vão acontecer nessa live aí, beleza? Então, obrigado demais você que chegou por aqui. Se você não está inscrito, se inscreva por aí para acompanhar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. Deixa o like também. Quem puder se tornar apoiador, membro do meu canal, agradeço demais. Tem um botão aqui embaixo. Bora lá então, sem delongas. Eu vou contar para vocês primeiro isso que aconteceu comigo quando eu conheci o Pirula. Primeira vez que eu vi ele pessoalmente. Antes, na verdade, eu queria trazer um contexto, porque eu acho que esse contexto ilustra ou faz ser mais compreensível o que eu quero transmitir hoje aqui para vocês. Eu participei de um congresso recentemente em São Paulo sobre psicologia, um congresso muito legal da ArtMed, e eu recebi um convite muito bacana, porque eu tive a oportunidade de dividir o palco com um dos maiores nomes da psicologia hoje no cenário internacional, que é o Stephen Hayes, que foi o fundador da terapia de aceitação e compromisso, é um dos cofundadores ou desenvolvedores da terapia baseada em processos. É um cara, vocês entenderam, né? Foda. Judith Beck, que é filha do Aaron Beck e é a herdeira do trono da terapia cognitivo-comportamental, faz um trabalho legal, tem um livro clássico que todo mundo praticamente lê, que está querendo conhecer a terapia cognitivo-comportamental, e também o Stephen Hoffman, que é um grande pesquisador da ansiedade, um dos co-desenvolvedores da terapia baseada em processos. Então, foram esses três grandes nomes presentes lá. Foi um evento muito legal e eu dividi o palco com o Reis, mediando perguntas da plateia com ele ali, fiz uma espécie de apresentação ou introdução antes de ele ter uma atividade ali no palco e eu fiquei muito contente. Fiquei contente. Mas o pessoal me perguntou assim: como é que você tá, Daniel? Você vai estar ali do lado do Stephen Hayes, cara. Nossa, esse evento aí com grandes nomes da psicologia. E eu tirei foto com o Hayes, troquei umas palavrinhas com ele também, nos bastidores, com o Hoffman. Com a Judith Beck eu não consegui, não. Ela é um pouquinho mais difícil, assim, para ter esse contato um pouquinho mais próximo. Não sei, pelo menos ali eu achei mais difícil acessá-la. Mas troquei umas palavras com ela, peguei um autógrafo rapidinho ali, fiquei na fila com o pessoal e tal. Ela autografou um livro meu, agradeci pelo trabalho dela. E foi legal, foi bem bacana a experiência. E por que eu tô contando isso pra vocês? O que isso tem a ver com o Pirula no final das contas? Quando eu parei para refletir sobre o que eu senti ali diante desses grandes nomes da psicologia, eu senti alegria. É claro, eu fiquei, pô, que legal, tô fazendo parte desse evento maravilhoso, com meus amigos ali também, a turma legal. Mas quando eu comparei ter conhecido esses grandes autores da psicologia com como eu me senti quando eu conheci o Pirula, não tem comparação. Porque assim, a gente, é claro, né, eu vi muitos vídeos de amigos aqui na internet, divulgadores científicos, falando coisas lindas sobre o Pirula. Eu mesmo fiz um vídeo reconhecendo a importância do trabalho dele, de divulgação científica, combatendo as pseudociências, falando sobre ateísmo, desmistificando inclusive o ateísmo, debatendo com criacionistas nos podcasts da vida. Cara, levando ciência de uma forma legal, assim, e com todo o carisma que ele tem, com o jeito dele. Ele tem qualidades incríveis, é um cara que, nossa, fez uma trajetória e a gente espera que retome daqui a pouco, maravilhosa para o letramento científico, para o pensamento crítico dos brasileiros. É um cara fundamental. Então,
Nós sabemos disso, nós dizemos isso. E uma coisa que eu não disse no vídeo que eu gravei na época e que veio à tona agora para mim foi justamente um aspecto mais emocional de quando eu conheci o Pirula, que sinaliza para mim como isso foi muito mais importante, como a figura do Pirula teve um impacto na minha vida muito maior do que os impactos desses grandes nomes da psicologia. Que é claro, eu não estou tirando o mérito dos caras, da Judith, do Hoffman, do Reis e tal, eles são muito importantes para minha área, mas quando eu vi o Pirula, eu mandei uma mensagem para a Nath, eu não sei se eu vou ter essa mensagem ainda, eu não sei se eu tenho coragem de, de colocar o print aqui, mas eu fiquei emocionado, cara. Foi no evento do Henry Bugalho, de lançamento de um livro dele, inclusive abraço aí, Henry, e ele apareceu assim com o Henry no fundo, acho que subindo uma rampa, e cara, meu coração disparou na hora. E eu, cara, eu vou conhecer o Pirula, eu tenho que tirar uma foto com ele, eu tenho que trocar ideia com ele, que massa! Porque eu acho que ninguém ali, pelo menos a maioria das pessoas, não sabia que ele estaria no evento do Henry. Eu, pelo menos, não me lembro de ter tido acesso a essa informação. Então, para mim, foi uma grande surpresa, uma excelente surpresa. Então eu senti uma ansiedade, uma coisa assim, caraca, sabe aquela coisa que você fica, nossa, é difícil colocar em palavras, né? Mas parece uma coisa meio de adolescente, assim, quando você é meio desengonçado, não sabe como agir em umas situações, assim, você tá meio aprendendo as coisas. Eu me senti meio bobo, assim, sabe? De o cara que eu assisti por tanto tempo no YouTube, que me inspira, com quem eu já aprendi muita coisa. Cara, ele tá aqui, que massa! Foi isso, sabe? Foi sobre isso. Eh, e eu não senti nada perto disso quando encontrei, troquei algumas palavras com os maiores nomes da psicologia. E é interessante porque eu voltei para minha psicoterapia agora e o meu psicólogo trabalha. Ele tem uma formação em TCC, mas bastante com ACT, terapia de aceitação e compromisso. E o pessoal da ACT trabalha muito essa parte mais afetiva, de ter consciência do que a gente sente e tal. Então eu acho que eu tô observando mais meus sentimentos ultimamente. Não que eu não observasse, mas mais. Dando um valor diferente para isso. E aí eu refletindo sobre isso, caraca, que coisa que eu senti ali. Então, assim, existe um valor em algumas coisas ou em algumas pessoas que às vezes a gente não consegue descrever tão bem com palavras. E talvez eu contando isso para vocês aí, dessa minha experiência, do que eu senti por ali, vocês consigam imaginar. E, e isso fique mais claro sobre a importância do Pirula na minha trajetória como um divulgador científico. Então, um abraço, meu amigo. Você faz diferença na vida de muita gente e tá aqui algo que, se eu te contei, não foi com esses detalhes, certamente foi de uma forma mais superficial. Eu acho que eu não mencionei isso assim, não. E é isso. Eu queria deixar essas palavras aqui, poxa, porque talvez seja uma forma diferente de contar sobre como as pessoas são importantes para nós. Nossas emoções dizem, às vezes, muito mais do que palavras que a gente consegue facilmente descrever. Eu acho que é um pouco sobre isso. Então, obrigado, Pirula. A segunda coisa, então vamos para as atualizações e depois eu quero a ajuda de vocês sobre essa live que eu vou fazer no canal dele. Eu tô um pouco ansioso, tá, gente? Tô um pouco ansioso e tal. Não vou negar. Responsa, tá lá no canal de uma das minhas maiores influências intelectuais aqui no Brasil. É Responsa, sim, não vou esconder isso de vocês. Ó, saiu então lá no perfil dos amigos Três Elementos, podcast do qual o Pirula faz parte, um podcast de ciência fantástico. Abraço aí. Emílio, Carlos Ruas, Mila, que estão comandando lá enquanto o Pirula tá ausente, né? Pirula tá lá com eles sempre, mas por enquanto tá
focado na sua reabilitação. Vou ler rapidamente aqui então. O que a gente encontra aqui então nessa nota de 28 de novembro? Como eu disse, já tem talvez uns 10, 12 dias, talvez quase 2 semanas, né, que saiu. Eu acho que eu li numa live aqui, mas muitos de vocês acabam me perguntando e tal, então vou trazer aqui para quem não teve acesso a essa última atualização. Desde o AVC sofrido em maio, Pirula tem se dedicado integralmente à recuperação. Após uma primeira fase intensa de terapias, ele voltou ao centro de reabilitação no dia 9 de novembro para uma nova rodada de atividades, com novos desafios terapêuticos e avaliações de progresso. Uma etapa que só foi possível graças aos avanços conquistados nos meses anteriores. Esse retorno foi recebido com entusiasmo pela família e a equipe que o acompanha, já que indica não apenas comprometimento, mas também avanços concretos em sua recuperação. A previsão é que ele retorne para casa no dia 28 de novembro, encerrando mais esse ciclo com bons resultados. Mesmo durante o tratamento, o Pirula segue atento ao que acontece ao seu redor, ele acompanha à distância as decisões e os bastidores do canal e continua supervisionando os trabalhos dos 3 elementos, com o olhar crítico e detalhista de sempre. A causa exata do AVC segue sendo investigada. Apesar de uma série de exames realizados até o momento, os médicos ainda não chegaram a uma conclusão definitiva. Mas nada disso atrapalha o foco na reabilitação. Ele continua firme, com uma equipe dedicada ao lado e apoio constante da família, dos amigos e, é claro, de toda a comunidade que acompanha o trabalho dele. Em uma das conversas recentes, perguntamos o que ele gostaria que o público soubesse sobre tudo isso. A resposta veio no estilo Pirula. Que merda! Entre aspas aí, ó. E sobre o futuro? Ele resumiu com a sabedoria de quem já encarou muita coisa. Entre aspas, viver a vida. A jornada de recuperação continua. Seguimos com ele, passo a passo, com paciência, muito amor e a certeza de que cada avanço é uma vitória. A campanha oficial de apoio segue ativa em vaquinha.com.br/vaquinha/pirula. Beleza? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem puder contribuir. Ele ainda precisa da nossa ajuda. Pirula não está trabalhando, ele não tem uma fonte de renda direta de um trabalho, e sim essas contribuições que a gente continua fazendo por meio da vaquinha. Então o link está aqui embaixo para quem puder contribuir. De repente, de forma recorrente, como eu faço, ou seja, você pode ser um mensalista, coloca ali um valor que está tudo bem para você, que todo mês vai debitar ali na sua conta. Não sei se tem recorrência com Pix, também talvez tenha. Dê uma olhadinha aí. E, poxa, vamos ajudar o Pirula porque ele fez muito por nós. Sei que ele é importante para muitos que acompanham o meu trabalho por aqui também. Então vamos retribuir de alguma maneira. E quem não puder, tá tudo certo. Assistam aos vídeos do Pirula, assistam às lives que estão acontecendo por lá, que assim ele também tem uma fonte de renda para pagar todas as despesas, enfim, aluguel. Os pais dele são idosos e a gente não sabe quando ele volta, né, gente? Então, isso pode ser daqui a meses, não sei, anos. Eu não faço ideia de quando isso vai acontecer. A gente torce para que seja rápido, mas certamente ele vai precisar do nosso apoio por algum tempo ainda. Então, quem puder contribuir, o link tá aí embaixo, beleza? Dito isso, bora finalizar o vídeo então com o terceiro tema, que é sobre a live que eu vou fazer sábado, agora, no canal do Pirula. Eu acho que às 19 horas, deixa eu até ver aqui que tinha uma informação sobre lives, 19 horas, todo sábado no canal do Pirula tem live. Já se inscreva lá se você não estava inscrito, se você não conhece o Pirula, caiu de paraquedas aqui, o link do canal dele está aqui embaixo. Acompanhe as lives por lá, os vídeos antigos dele, vários vídeos, na verdade, de poucos meses atrás. Ele ainda estava na ativa com muitos conteúdos legais sobre ciência, pseudociências, pensamento crítico, enfim. Deem uma olhadinha por lá, beleza? Eu tô super empolgado para a live, um cadinho ansioso, vamos que vamos, mas eu queria a opinião de vocês sobre o tema. Eu não defini ainda se eu vou falar sobre ateísmo, tipo um Ateu Responde, que é um quadro aqui do canal que vocês gostam, mandam perguntas, fazem provocações, eu vou respondendo ao vivo, é uma opção. Outra opção seria falar sobre cérebro e fé, cérebro e ateísmo, ou seja, o que as neurociências têm a dizer sobre
as pessoas que têm espiritualidade, as pessoas que são céticas, existem diferenças em seus cérebros. Um tema que eu discuti recentemente aqui no canal e não repercutiu muito não, viu? Não sei se teve algum problema aí na capa que eu fiz, ou, enfim, o algoritmo não favoreceu, o conteúdo não foi muito legal, quem sabe, não sei. Mas eu fiz um vídeo sobre genética e espiritualidade. Será que existem genes ou um gene de Deus que deixa a gente mais propenso a desenvolver fé? E os ateus têm um polimorfismo, uma mutação nesse gene, e é por isso que eles são de pouca fé ou de nenhuma fé, ou não tem nada disso? Então, eu discuti alguns estudos feitos em genética comportamental para a gente entender um pouco dessas raízes da espiritualidade, se os nossos genes definem se a gente se torna cristão, ateu, umbandista ou nada disso. Então, é um tema legal também, que de repente, com a audiência mais ampla do Pirula, muita gente que adora biologia, por exemplo, e também esses assuntos da religião, pode ser que funcione por lá, eu posso levar esse tema para conversar. Só que eu não sou um especialista em genética, né? Então eu vou levar uma visão talvez não tão privilegiada como eu poderia abordar sobre psicologia da religião, que é a minha área de especialidade, de maior pesquisa, para falar de repente sobre neuropsicologia da religião, ou então outro tema que eu gosto bastante é o das experiências anômalas. Por que as pessoas têm experiências estranhas como a experiência de sair do próprio corpo, de ter uma premonição, de ver pessoas que morreram? Mediunidade tem explicação, então uma possibilidade seria levar algumas explicações científicas para esses eventos paranormais, supostamente sobrenaturais. Outra possibilidade é levar alguns argumentos a favor do ateísmo ou contra a existência de Deus. É uma temática que eu venho trabalhando ultimamente, que eu venho estudando mais em filosofia da religião, poderia dar umas pinceladas sobre isso por lá também. E outro tema, para finalizar aqui o quinto, eu acho, e último tema, é sobre por que as pessoas se tornam ateias ou se tornam crentes em Deus. Tem a questão genética, eu poderia até fazer um bem bolado, eu levo um pouquinho da genética, das neurociências e da psicologia para explicar por que as pessoas creem em geral, a maioria é crente, e por que uma minoria se torna ateia. Quais são as variáveis biológicas, psicológicas, sociais envolvidas nessas diferenças individuais? Eu acho que é um pouco por aí. É um tema legal, que dá para abraçar de repente vários desses componentes aí, ou desses assuntos que eu acabei de mencionar. E eu queria a opinião de vocês para eu poder fazer essa live por lá, para tomar essa decisão. Eu entendi que eu vou ter o poder de escolha do tema, não é isso? Então, ó, organizadores, depois me informem se é isso mesmo. Eu estou presumindo que sim, porque ninguém me encomendou um tema específico para abordar lá. O convite foi, Daniel, bora fazer uma live no canal do Pirula para dar uma força, e eu, com certeza, bom demais. Então, gostaria da opinião de vocês. Qual desses temas ou quais desses temas vocês acham mais interessante para eu levar para o canal do Pirula nesse sábado às 19 horas? Se vocês não estão inscritos, ó, o link está aqui embaixo. Bora com a gente lá, que certamente vai ser bem bacana. Vou, enfim, levar muitas informações, muita ciência para a gente discutir por lá. Beleza? É isso aí. E eu vou aproveitar para fazer aqui uma divulgação rápida, que sábado agora a gente vai ter o primeiro encontro do Clube do Livro Determinados, que tem como subtítulo A Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio. Robert Sapolsky discute aqui, a partir das neurociências, da psicologia e um bocado da filosofia também, pelo que eu entendi, não li o livro ainda. Acho que genética ele leva também, justamente uma defesa contra a existência do livre-arbítrio, a ideia de que somos determinados pela genética, pelos condicionamentos da vida, pelas circunstâncias ambientais. Sábado agora vai ser um bate-papo, tá, gente? Então, ó, dá tempo de encomendar um livro e cair com a gente lá para a gente conversar agora. E no outro sábado, no dia 20 de dezembro, a gente discute o capítulo 1. Beleza? O link está aqui embaixo também para quem quiser participar do nosso clube existencial, pagando R$ 27 por mês para acessar as gravações dos clubes do livro anteriores e acompanhar agora com a gente ao vivão esse Clube do Livro. E tudo que acontece lá fica salvo na plataforma do Instituto Ponto Azul, beleza? O link está embaixo para quem quiser dar uma olhadinha.
Se inscrevam no canal do Pirula, no canal dos Três Elementos também, que é o podcast do qual ele faz parte, com os amigos Carlos Ruas, Emílio Garcia e Mila. E a gente se vê sábado, então, no canal dele. Deixa o joinha por aí, se inscreva no canal, comenta aí embaixo o que você achou dessas reflexões. E é isso aí. Abraço, Pirula. Espero que você esteja vendo esse vídeo e que a gente possa trombar em breve. Valeu, gente. Tchau, tchau.